Você já se sentiu como se estivesse preso em um ciclo de negatividade, incapaz de encontrar uma saída? Eu já estive lá e hoje eu quero compartilhar com você uma ferramenta poderosa que transformou a minha vida, a gratidão. Hoje eu vou falar como esse hábito tão simples pode ter um impacto profundo em sua vida, assim como teve na minha. Então, o que realmente significa ser grato? É importante ressaltar que cada pessoa tem a sua visão sobre ser grato, e a minha visão pode ser completamente diferente da sua. Na minha opinião, a gratidão é mais do que dizer apenas obrigado. É uma profunda apreciação por tudo que já temos e as experiências que já vivemos, independente delas serem boas ou ruins. É reconhecer o valor das coisas simples que temos contato diariamente e não percebemos. A gratidão pode se manifestar de muitas formas. Uma delas é na hora que acordamos. Enquanto muitas pessoas reclamam que o dia se iniciou e ela precisa se levantar para ir ao trabalho, outros agradecem por estarem vivos, apreciam o canto do passarinho, o café da manhã e percebem o valor desse hábito rotineiro. A admiração ao ver o pôr do sol no final de um longo dia e até mesmo saborear o seu prato de comida como se fosse o último, também é uma das formas mais profundas que eu considero gratidão. Mas por que isso é importante? Porque quando nos concentramos no que é bom em nossas vidas, mudamos o foco do que falta para o que é abundante. Isso não significa ignorar os desafios diários. Muito pelo contrário, significa dar um contexto mais amplo a eles. Por exemplo, imagine que você chegou em casa depois de um dia cansativo de trabalho e ao entrar, você viu que o seu cachorro bagunçou toda a sala da sua casa. O que uma pessoa normal faria sem esse conhecimento? Correria atrás do cachorro, batia e brigava com ele. Em outro contexto, a pessoa grata, obviamente, não ficaria feliz com a situação, mas ao invés de ela resmungar e reclamar, ela iria buscar ver o milagre naquilo. Vou explicar. Ao invés de bater no dog, ela iria agradecer por ter um cachorro saudável e viril. A gratidão é sobre enxergar as coisas com outros olhos. É sobre entender que só tem problema com cachorro quem tem cachorro. E só tem problema com filho quem tem filho. Além disso, a gratidão pode nos conectar emocionalmente com os outros. Quando expressamos nossa apreciação pelas pessoas ao nosso redor, fortalecemos nossos relacionamentos. Isso pode ser tão simples quanto agradecer um amigo por te ajudar com um conselho, ou dizer a um amigo o quanto você valoriza a sua amizade. A gratidão não é apenas uma prática sentimental. Ela tem raízes profundas na psicologia e neurociência, e também oferece benefícios reais e mensuráveis para a nossa saúde mental e física. Um estudo científico mostrou que a prática da gratidão pode diminuir drasticamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ao praticar esse hábito, você estimula a liberação de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, que são conhecidos por muitas pessoas como o hormônio da felicidade, e eles têm um papel de melhorar o nosso humor e nos fazer bem. É basicamente isso, galera. Bom, tive que parar o roteiro aqui porque começou a chover e, cara, eu fui lá contemplar a chuva caindo. Aconteceu uma parada que eu gostaria de compartilhar com vocês. Começou a escorrer lágrimas dos meus olhos. Sabe aquele sentimento bom quando você está contemplando algo, tipo algo bom, entendeu? Foi isso que aconteceu comigo quando eu parei para contemplar a chuva. Que sentimento gostoso, galera. A gratidão é uma coisa que não beneficia apenas a mente, mas ela tem também impactos extremamente positivos no seu corpo. Alguns estudos têm vinculado que a prática da gratidão tem melhorias até na qualidade do sono, reduz também a pressão arterial e até mesmo melhora o nosso sistema imunológico. A gratidão foi uma poderosa aliada na minha jornada contra a depressão, e é sobre isso que eu vou falar agora. Bom, e como surgiu a minha depressão? Desde criança, eu sempre fui um cara que gostava muito de videogames. E eu acredito que essa foi uma das coisas que me ajudou a desenvolver a depressão. Na fase infantil, a gente não tem nenhum problema com isso, até porque a gente tá com a saúde mental em dia,
tá com energia, tá com toda a disposição que uma criança tem. E isso acaba afastando sentimentos de tristeza, pois dificilmente um juvenil vai ficar no canto pensando na vida. Bom, e a minha vida começou a ficar um pouco conturbada quando a minha mãe decidiu voltar para o meu pai. A minha família começou a colocar um monte de parada na minha cabeça, rapaziada, falando que meu pai fez aquilo, fez isso comigo quando eu era criança. E cara, eu não sabia de qual lado eu ficava. Do lado da minha mãe, que queria voltar pro meu pai, ou do lado da minha família, que falava mal do meu pai. E eu fiquei nessa luta aí, ó, nessa indecisão, do lado de cá, do lado de lá. Eu não queria se afastar de nenhum dos dois. Só que a minha família me colocou nessa posição. Na verdade, por falta de consciência, eu me coloquei nessa posição. E isso eu acredito que foi uma das coisas que acabou ajudando para o desenvolvimento da desgraçada depressão. E com o decorrer desses acontecimentos, a minha mãe querendo puxar eu pro lado dela e a minha família querendo puxar eu pro lado deles, eu fiquei nessa confusão. E qual era o meu refúgio? Um jogo chamado Free Fire. Eu comecei a me apegar nesse jogo, comecei a me viciar. Era meio que uma fuga da realidade, pessoal. Esse jogo era uma das formas que eu tinha para desestressar a minha mente, meio que afastar, entendeu? Meio que afastar dessa confusão mental que eu tava. Era a única coisa que eu conseguia realmente esvaziar a minha cabeça. Só que é nesses momentos de tristeza, de inconsciência, que tomamos decisões que só nos afundam. E com o passar do tempo eu comecei a me viciar. E foi aí onde começou a doideira na minha vida. Eu comecei a me apegar no jogo, comecei a madrugar jogando. E cara, só quem já foi viciado, já jogou o jogo, sabe o quão prejudicial é você trocar a sua noite de sono por jogo. Eu fiz muitas vezes isso, galera. Madruguei jogando, ó. Jogava lá, ficava lá, amanheci, já cheguei até amanhecer jogando. E cara, foi assim, começou assim, a minha saúde mental começou a cair conforme o tempo passava. E eu não melhorava de jeito nenhum, eu estava completamente dominado por meus pensamentos. Os meus pensamentos já me dominavam nessa época. E cara, como eu tava jogando muito com alguns parceiros meus, a gente acabou montando um squad e marcamos para jogar um campeonato. E foi desse campeonato que a minha vida desmoronou. Deixa eu explicar melhor. E foi assim, a gente começou a jogar o campeonato e foi tipo assim. O campeonato foi 3 partidas, beleza? E a equipe que mais pontuou ganhou aquele campeonato. E a nossa equipe foi uma das piores, galera. Uma das piores. E quando eu tava jogando, eu tava tomando muito café, tá ligado? Cada partida eu tomava 3 xícaras de café, totalizando 9, entendeu? E isso aí também afetou na minha cabeça naquele momento. Eu tava com muitos problemas familiares, tava com a tela do celular na cara, tomando um monte de café e jogando. Juntou essas 3 coisas. E a gente perdeu o campeonato, a gente não conseguiu ganhar porra nenhuma. E acumulou tudo isso. E eu fui lá, né? Nunca tive problema com sono, nunca tinha tido problema com sono naquele momento. Então eu fui lá e tentei dormir. E foi a partir desse dia que surgiu a ansiedade na minha vida, mano. Mano, eu nunca tinha sentido aquilo que eu senti naquela noite. Tô desabafando com vocês aqui, galera. Cara, a minha cabeça doía. Eu ficava pensando coisas como: você é um merda, velho, tu não serve pra nada nessa vida. Meu coração começou a acelerar e nesse dia eu desenvolvi uma tal de síndrome do pânico. E foi aí que começou a desgraça na minha vida, galera. Depois desse dia eu nunca mais me senti feliz. E só acumulou, mano. Eu fiquei com medo de deitar na cama, tá ligado? Eu fiquei com medo de ir pra cama. Quando chegava perto da hora de dormir, o meu coração ficava em pânico, mano. Aquela noite me traumatizou totalmente, pois eu nunca tinha passado por aquilo. Eu consegui esconder isso por muito tempo da minha família, só que chegou um dia que eu não aguentei mais. Acabei desabafando, falei o que eu tava passando. Isso ocorreu quando eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos de idade, galera. Foi uma situação conturbadora na minha vida que eu não desejo pra ninguém. Depois que eu desabafei, a minha mãe marcou um psicólogo. Desabafei com um psicólogo o que eu tava passando. Consegui melhorar um pouco, mas nada demais. Bom, a história é longa, mas
como a gratidão me ajudou a melhorar, me ajudou a sair da depressão? Bom, a gente quando tá passando por momentos depressivos, a gente fica muito preso na nossa cabeça e para de ver as coisas, o milagre da vida. E foi aí que a minha vida começou a mudar. Eu acabei encontrando um conhecimento que eu nunca tinha visto ninguém falar. Comecei a aplicar na minha vida. Um dos ensinamentos dele é a prática da gratidão. Você começar a agradecer pelas coisas simples que você já tem. Então eu comecei a fazer isso. Na hora de comer, mano, eu comi aquele prato como se fosse o último da minha vida. Claro que no começo não foi fácil, viu, pessoal? Não foi fácil, velho. Muito difícil sair daquilo. Só que aos poucos eu comecei a praticar, tipo, o hábito de agradecer por estar vivo. Comecei a observar mais os meus pensamentos. Comecei a valorizar, mano, o calor do sol. Comecei a ver as coisas com um olhar diferente. E foi assim que a minha vida começou a melhorar. Eu comecei a valorizar minha família mais, comecei a valorizar os tempos que eu passava conversando com meu avô, brincando com os animais, contemplando a chuva, agradecendo por estar vivo, porque a minha mente me perturbou, pessoal, para tirar minha própria vida. Só que graças a Deus eu consegui resistir. Eu acredito que se eu tô vivo hoje é porque Deus tem planos para mim. E um dos planos de Deus foi criar esse canal, né? Os planos meus, que eu acho que Deus me guiou para fazer isso. Espalhar a minha mensagem para o mundo, né? Espalhar essa experiência que eu tive para o mundo. Inclusive eu tô criando um livro que eu vou falar sobre isso. A minha história, como é que foi detalhadamente, o que eu fiz para superar isso. Só que vai demorar um pouco para esse projeto estar pronto. A prática da gratidão é sobre você enxergar as coisas simples que você já tem. É ver valor naquilo. É começar a estar presente naquilo. Na hora que você for tomar banho, mano, sente a água caindo sobre o seu corpo. Sente o cheiro do sabonete. Quando for saboar a mão, mano, sente a água caindo na tua mão. É sobre isso, pessoal. É sobre sentir o gosto da comida. É sobre realmente desfrutar do que você já tem. É como eu vi uma frase esses dias. A gratidão desbloqueia a plenitude da vida. Ela transforma a negação em aceitação, o caos em ordem e a confusão em clareza. Quando você entender que a felicidade não vem de carros, motos, dinheiro ou algo externo, você vai perceber a transformação na sua vida. E eu não sou como esses frustrados aí que dizem que dinheiro não traz felicidade, que reclamam de pessoas que têm dinheiro. Muito pelo contrário, eu acredito que o dinheiro é uma fonte que ajuda a você ser mais feliz, traz felicidade. Eu não sou hipócrita, mas cara, primeiro você tem que aprender a ser feliz com as coisas que você já tem, não só depois, daqui a 50 anos, quando você conquistar o carro dos seus sonhos, ou daqui a 10 anos, quando você tiver 1 milhão na conta. Não, mano, não é sobre isso. É sobre se aventurar durante a sua jornada e não procurar desfrutar apenas quando você conquistar. Não, meu caro, você vai continuar a sua vida vivendo cada momento como se fosse o último, aproveitando cada obstáculo, cada capítulo, vivenciando cada coisa autenticamente. Eu assisti um corte de um podcast recentemente, pessoal, que me tocou profundamente. Sabe aquele vídeo que toca realmente na sua alma? Bom, eu vou compartilhar esse corte com você e espero que você assista com atenção e também que ele transforme a sua forma de ver a vida, assim como transformou a minha. Comunhão assim com Deus, eu sempre ia na igreja evangélica. Depois que eu fiquei doente, eu tive que parar de ir por conta da minha imunidade e tal, mas sempre continuei, tipo, orando em casa, sempre tive muita fé, sabe? Eu acredito muito em destino. Eu acho que Deus tem preparado muitas coisas boas para aqueles que o amam, para aqueles que creem. É até um versículo, sabe? Em algum momento você chegou a questionar Deus, perguntar por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Porque é até natural. E o que eu vejo na Bíblia é que até Jesus questiona Deus, às vezes, né? Por que me abandonaste naquela hora que ele está mais sofrendo mesmo? Você chegou a questionar ele em algum momento? Tentar entender? Então, pra ser bem sincera, eu nunca consegui. É. Quando... eu vou chorar. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu lembro até hoje que eu peguei... Eu tava lendo a Bíblia, eu tava no hospital. É. Eu sempre levava a Bíblia comigo, ficava lendo. Como foi esse dia? Um tempo antes de eu descobrir, acho que...
não vou dizer o tempo certo, mas dá pra chutar 15 dias antes de eu ir pro hospital. Eu tava orando e eu perguntei, Deus, por favor, o que eu tenho, sabe? Me cura. Por que eu tô sentindo isso, sabe? Tipo, e nunca melhora, sabe? Eu queria uma resposta, assim. Sabe quando passa, até me arrepio, assim. Sabe quando passa, assim, uma voz na tua cabeça, tipo uma intuição? Sim, já aconteceu. E eu lembro até hoje que enquanto eu estava orando, passou, você tem câncer. Nossa. Tipo, foi um relance, assim, e eu fiquei... o que eu tô pensando, né? Que bobagem. Aí eu peguei e fui dormir. E daí no dia que eu fiz o raio-x, ela falou isso, eu me liguei, sabe? E eu já fiquei internada. Aí o meu coração tava pro lado direito porque o tumor era imenso. Dava pra colocar uma... Ele empurrou tudo, porque ele começou a crescer em volta do meu coração e comprimiu o coração, pulmão e traqueia. Tá. Então tava tudo desviado, sabe? Até às vezes você pode perceber que quando eu falo muito, minha voz fica meio rouca. É por causa disso, tipo, ficou uma sequela, sabe? Entendi. E eu perdi parte do meu pulmão também por conta disso. Eu tive que fazer fisioterapia e na época eu ainda peguei Covid pra ajudar. No caso da Isabel, ela teve essa reação muito importante na primeira quimioterapia, na primeira imunoterapia ali que ela fez, que realmente deixou ela com essa dor neuropática, e ela ficou com uma qualidade de vida muito diminuída, porque ela não conseguia, literalmente não conseguia sair da cadeira de roda por causa de dor. E eu acredito que foi isso que foi a decisão, tanto deles, família, quanto da gente, médico, quando a gente orienta continuar com o tratamento, é imaginar como é que seria numa segunda aplicação. Como que ela iria ficar? Ela iria ter essa quimioterapia para tentar controlar mais as células tumorais, porque a gente já chega num nível que não tem tratamento para esse câncer. A gente pode, né, no caso dela, ali, usar qualquer medicamento que vai controlar tamanho de câncer, controlar tempo de evolução, mas eu não vou conseguir mais zerar ela do câncer. E foi aí que ela decidiu, então, que ela não iria mais fazer essas aplicações e realmente olhar para a qualidade de vida dela, independente do tempo, quanto tempo ela tem. Quando foi que te deram alguma data, algum prazo? Foi depois que você não poderia mais fazer esse segundo tratamento? Foi logo que eu entrei no paliativo, assim. Tá. Até ela falou, né? Realmente ela falou que ela não pode me dar um tempo específico porque ela pode errar. Só que daí eu continuei insistindo pra ela, mas me fala um tempo, sabe? Eu quero saber quanto tempo eu tenho. Só que daí, até a minha médica que me acompanhava lá em Cascavel, ela comentou a mesma coisa. Só que daí, pelo que a médica de lá explicou, eles fazem como se fosse uma análise, tipo, onde tá o tumor, o tamanho e, tipo, como que tá os seus sintomas. Sim. Foi uma média que geralmente os médicos dão, né? Que, como você tá sem tratamento, vamos jogar então 6 meses, mas pode ser diferente, pode ser mais ou pode ser menos. Aí a minha hematologista, que eu consultava em Cascavel, eu conversei com ela também em relação a tempo e insisti também porque eu queria saber, sabe? É porque, como paciente, é muito estranho você saber que você não faz mais nada de tratamento além para aliviar a dor e a qualquer momento você pode ir, sabe? Então, tipo, me deixaria muito mais tranquila ter uma base para mim aproveitar esse tempo. Eu também pensaria da mesma forma, quero ter pelo menos um... Pode ser para mais ou para menos, mas eu tenho que ter uma ideia, sabe? Só chuta. Pra planejar. E daí, a minha médica de lá já falou, pela localização eu te dou de 2 a 4. Só eu falei, como 2 a 4? Só que desde essa consulta já vai fazer 2 meses, sabe? Então, tipo, realmente, pode errar muito feio ou pode acertar muito bem ou é meio termo, sabe? Entendi. Só que eu até falei num vídeo meu no TikTok que eu prefiro acreditar nos 6 meses pra mais, sabe? Porque, cara, como é que você lida sabendo que você tem 2 meses? Cara, em 2 meses não daria nem pra minha casa. Eu fico muito feliz que o tumor tá pequeno, porque pode ser que o tempo aumente um pouco. Vai mudar. Eu sei que como eu não tô fazendo tratamento pra doença, eu tenho certeza absoluta que eu não passo de anos. É questão de meses, sabe? Porque a doença, ela vai muito rápido, ele cresce muito rápido. Então, tipo, o que me resta é aproveitar. E eu vi em algum vídeo seu falando que você não veio pra ser curada, você veio pra curar. O que significa? Achei isso tão bonito. Agora sim eu vou chorar. Na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu nunca consegui questionar, sabe? Eu acho que eu seria muito injusta se eu questionasse a Deus.
Porque eu consegui ter a maturidade de entender que às vezes o que ele quer pra mim não é o que eu quero, mas se eu tenho fé e confio nele, eu sei o que ele quer pra mim é melhor do que eu planejo, independente de qualquer tempo, sabe? E muita galera fala, você tem que ter fé e não sei o que. Eu tenho fé. Só que não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Poxa, quantas pessoas falecem com uma doença incurável? Quantas crianças? O que me torna diferente? Tudo bem que eu posso ser muito especial pela forma que eu vejo, que eu encaro, só que eu sou um ser humano, entendeu? Deus olha pro coração da gente, então eu preferi aceitar. E nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que eu não ia mais fazer tratamento e que qualquer tratamento que eu fizesse, se acrescentar isso, não teria fim pra me curar, só seria pra, manter, que chamam de quimioterapia paliativa, que é, só pra manter o tumor e estabilizar, sabe? Só que até foi conversado com a Melina, se eu fizesse isso, poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já tô cansada de tratamento, então ter que fazer de novo, sabe? Eu acho que eu ia morrer e adoecer muito antes do tempo, sabe? Porque é muito exaustivo. Então, eu entendi que a minha missão aqui, às vezes, não é eu ser curada. Eu sei que é difícil, às vezes, pra galera ouvir isso, mas você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado. Que nem a galera fala pra mim que eu ensinei a aproveitar o tempo que tem, sabendo ou não sabendo se tem algum período estimado pra você ir embora, sabe? Então, saber que eu deixei isso pras pessoas, eu acho que me deixa mais feliz do que eu ser curada. Se eu tivesse a oportunidade de ser curada, obviamente eu seria. Só que às vezes o que eu quero não é aquilo que é pra minha vida, sabe? Machuca, claro que machuca, mas daí se eu ficar só chorando e me martirizando por isso, eu acho que você adoece, sabe? Você entra num choque depressivo muito grande. Então, apesar de doer, eu escolho a gratidão, assim, de poder aproveitar, sabe? Só aproveitar e sorrir. Claro que não é todo tempo que eu sorrio, a galera também me julga muito porque como que ela tem uma doença terminal se ela tá sorrindo? Nossa. Como que ela tá comendo se ela tem uma doença terminal? Só que não é assim, cara, sabe? Eu tô estável. Então, claro que vai chegar um tempo que eu vou estar num estado horrível, sabe? E que eu espero não sentir dor. Então eu confio na Melina pra isso. Eu só falei, não me deixe sentir dor. E então, o que vier pra mim, veio, sabe? E eu até falei num post meu que eu já sinto saudade desse tempo. Eu nem me fui, mas eu sinto saudade de coisas que eu sei que eu nunca mais vou viver, sabe? Eu nunca mais vou estar num primeiro encontro com o Lucas, nunca mais vou estar com os meus amigos, com a minha família, como se fosse a primeira vez. Eu nunca mais vou estar na primeira festa, assim, nos 15 anos com os meus amigos, entendeu? Eu nunca mais vou ter um momento casada com o Lucas, ou vou ter num momento assim, entendeu? Então, o que me resta é saber... Viveu agora. Viveu agora, entendeu? Claro que no off, atrás de câmera, eu choro muito, porque ninguém é forte o tempo inteiro. E apesar de ser a pior dor da minha vida, do fundo do meu coração, eu agradeço muito por ter passado por tudo isso. Apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor. No sentido de eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele. Eu não saberia aproveitar a minha vida se não fosse ele. Porque antes eu não dava valor pra quando eu tinha um pulmão, os 2 pulmões funcionando 100%. Eu não dava valor pro respirar, eu não acordava dando bom dia pra Jesus, sabe? Eu não tomava, um café da tarde com a minha família sem dar valor algum pra aquele momento, sabe? Ou eu tenho certeza que eu não viveria da melhor forma com o Lucas se eu não soubesse o que é aproveitar de verdade enquanto é ter tempo, sabe? Então, eu sou muito grata. Que é daí o que eu falei antes, né? Apesar da dor, gratidão. O que você queria deixar pro pessoal que tá assistindo isso aqui? Pra depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que
Eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma, mas eles vão, vocês vão. Então, a única coisa que eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver, ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência, quem sabe? Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. Bom, nesse vídeo eu quis trazer algo mais reflexivo para vocês, pois muitas vezes a gente não aprecia as coisas que a gente já tem, e isso é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Para conseguirmos mais, precisamos agradecer pelo que a gente já tem. Eu sou o João e essa é a minha dose de sabedoria para você hoje. Tamo junto.